Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar aqui brevemente sobre o tratamento diferenciado que a NR1 dá ao microempreendedor individual, certo? Então é aquele trabalhador, né, que se formaliza, né, através então da figura do MEI. Bom, vamos começar então fazendo uma breve apresentação. Bom, então, no âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais previsto pela NR1, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas recebem, né, um tratamento diferenciado. É uma forma de simplificação em virtude de que não seria justo exigir de um MEI, de uma ME, uma EPP, o mesmo tratamento, né, a mesma gestão de uma grande empresa, uma indústria. Imagine a diferença, né, que é uma microempresa de uma grande indústria. Então, a NR1, já sabendo dessa diferenciação, permite, então, um tratamento diferenciado para essas pequenas empresas. Bom, o microempreendedor individual, o MEI, ele está dispensado de elaborar o programa de gerenciamento de risco. Antigamente, na égide, né, do PPRA, a então NR9, ela não previa nenhuma dispensa para nenhum tipo de empregador. Todos estavam obrigados a elaborar o PPRA. Mesmo que não tivesse nenhum tipo de risco, deveria fazer um PPRA para dizer que não havia, né, nenhum risco físico, químico ou biológico no estabelecimento. A NR1, ela expressamente dispensa o MEI de elaborar o PGR, né, e não precisa se utilizar aí, no caso de um serviço, de um técnico de segurança, para fazer, né, o seu gerenciamento de risco. É claro que já que ele pode contratar um empregado, ele vai cumprir outras obrigações de outras NRs, né? Mas o PGR, especificamente, ele não precisa fazer. Essa dispensa, ela é apenas do MEI. Ela não alcança a organização que, porventura, venha a contratar o MEI. Então, se o MEI presta serviço para um contratante, uma organização de maior porte, essa organização ela terá que contemplar a atividade realizada pelo MEI no âmbito do seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o PGR da contratante é que irá fazer, né, a gestão do risco da atividade realizada pelo MEI que foi contratado, seja essa atividade sendo feita no estabelecimento da contratante ou em um local que ela venha a determinar. É importante também a gente destacar aqui que, apesar do MEI não precisar fazer o PGR, existe, né, fichas de orientação sobre SST que foram elaboradas, né, pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, para que o MEI possa, né, buscar na ficha que corresponde à sua atividade quais são, né, aqueles riscos que são inerentes e quais são as medidas de prevenção necessárias. Eu vou até aqui simular com vocês uma pesquisa para facilitar, né, aqueles que não têm muita facilidade em navegação,
como acessar, né, como descobrir onde estão essas fichas MEI. Então, vou aqui no Google, certo? Simplesmente no Google, eu vou digitar aqui fichas MEI. E a primeira resposta que aparece aqui, né? Lembrando que nós estamos pesquisando isso aqui em janeiro de 2022, então é o estado, né, atual aqui desse momento. A gente encontra, então, aqui o link dentro do portal gov.br, dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, o local onde essas fichas, que são orientações sobre segurança e saúde no trabalho, né, para os microempreendedores individuais. Aqui ele vai contar, né, o que são as fichas, como que elas foram surgidos, né? Aqui especificamente ela existe justamente por conta da dispensa do MEI em elaborar o PGR. Não podemos deixar então essa parcela da população sem nenhum tipo, né, de proteção. Então foram confeccionadas essas fichas MEI. Aqui o portal ele destaca, né, que atualmente existem 467 atividades que podem ser executadas por MEI, e essas atividades foram divididas em grupos com base na sua similaridade e também nos riscos correspondentes, né, e para cada grupo foi elaborada a ficha MEI correspondente, né. Então, temos aqui as fichas, né? Você pode fazer a pesquisa da ficha MEI por atividade econômica. Você clicando nesse link aqui, você vai baixar um arquivo Excel, onde você pode encontrar qual é a sua atividade MEI e qual é a ficha respectiva. E aqui as fichas, estão todas as fichas aqui listadas, disponíveis para download. Então são 39 fichas no total. Nós vamos abrir aqui uma ficha para a gente ver como que ela é. Tá, então aqui é a ficha MEI número 10. Ela é específica para atividade de carpintaria e trabalho com madeiras. Nós temos na ficha a indicação ali de quais são os grupos de riscos. Então nós temos acidentes, exposição a fatores ergonômicos, exposição a agentes físicos e exposições a agentes químicos. Então, o MEI que está executando a atividade de carpintaria ou qualquer trabalho com madeira está exposto a esses riscos, né? Então, a gente for observar na sequência a leitura do PGR, da ficha MEI, que seria, na verdade, né, um mini PGR, né, um PGR resumido, simplificado, especificamente para o MEI. Então, vai falar ali quais são os acidentes, por exemplo, acidentes, cortes, perfurações, amputações, esmagamento, aprisionamento, outras lesões, e a correspondente medida de proteção, como instalação de proteções, como coifas, anteparo de partes móveis de zonas de perigo de máquinas e equipamentos, como lâmina de serra, correias, polias. Então, o microempreendedor vai verificar se ele utiliza algum tipo de equipamento que está relacionado aqui e implementar a medida de prevenção correspondente, né? No caso aqui, então, de acordo com a sua respectiva ficha. Lesões, e queimaduras e corrente de choque elétrico. Então, a ficha MEI traz aqui a questão da manutenção das partes elétricas, instalação de extintores de incêndio adequado ao risco, treinamento para uso de extintores de incêndio. Então, aqui estão os diversos riscos de acidente que foram identificados para essa atividade. Também a exposição a agentes físicos. Aqui foi citada a perda auditiva, decorrente de exposição
a níveis de ruído excessivo. E como medida de prevenção, a gente tem lá, primeiramente, a substituição do equipamento, né, por outro com menos ruído, né, o mais silencioso, a manutenção desses equipamentos e ferramentas, instalação de equipamentos de ambientes de riscos de ruído excessivo em locais isolados e, por fim, por último, né, a utilização do EPI, que seria o protetor auricular, para atenuar o ruído a limites aceitáveis. Então, a ficha MEI é bem completinha, né, para a atividade daquela atividade específica que ela se propõe a fazer aqui, então, esse gerenciamento do risco. Ok? Então, vamos voltar, então, para a nossa apresentação. Também, a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela pode estar dispensada de elaborar o PGR, né? Mas, nesse caso, não é uma dispensa absoluta, como no caso do MEI. É uma dispensa relativa. Ela está dispensada de elaborar o PGR se ela for do grau de risco 1 e 2, também sem exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, e que ela faça uma declaração dizendo, né, o responsável pela organização, o proprietário, né, no caso dessa empresa, faça uma declaração dizendo de que naquele estabelecimento não há esses riscos físicos, químicos e biológicos. Então, primeiramente, vamos ver aqui como é que eu identifico qual é o risco da minha empresa, né? Então, vamos voltar aqui para o arquivo PDF. Na NR4, que trata especificamente do SESMIT, existe uma tabela, né, que chama de quadro 1, onde todas as atividades existentes, né, no KNAI, na KNAI versão 2.0, todas as atividades são listadas e existe a correspondente grau de risco relacionado àquela atividade. Então, se a gente pegar aqui, vamos pegar uma coisa mais comum, uma questão de comércio, está mais para 40, né? Certo. Vamos ver aqui o comércio atacadista de bebidas. Grau de risco 2. Ele, então, pelo grau de risco, ele passa por esse primeiro passo de estar dispensado, né, do PGR. Agora, tem que ver se esse comércio atacadista de bebidas, se no seu ambiente de trabalho ele possui riscos físicos, químicos, biológicos. Se, por exemplo, tiver ali uma exposição ao frio, por exemplo, que é um risco físico, ele já não está mais dispensado do PGR. Uma fonte de calor, que não sei o caso aqui, mas, por exemplo, se existir alguma atividade de risco 2 que tenha uma fonte de calor, também não está habilitada devido à existência desse risco físico. Ruído, se tiver ruído, também não está habilitada a dispensa do PGR. Então, primeiro ponto, verificar qual é o risco da sua atividade aqui na NR4. Feito isso, né, se eu sendo grau de risco 1 e 2, não tendo a exposição a riscos químico-biológicos, vou fazer essa declaração. E onde está prevista essa declaração, né? Na verdade, se lê NR1 e não fala dessa declaração, né? Vamos ver o que é NR1. Na verdade, o que a NR1 fala? Vamos pegar o texto da NR. Bom, a NR1 fala do microempreendedor, né? E quando ela fala aqui no item 1.8.4 que as MSVPs, alto risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declarar as informações digitais na forma do subitem 161, ficam dispensados de elaboração do PGR. Aqui fala informações digitais, certo? Mas não é informações digitais do e-social,
Não é isso. A norma aqui está prevendo a possibilidade de serem estabelecida forma de informações digitais. Nesse item 1.6.1 da NR1 fala isso, né, que a Secretaria de Trabalho poderá estabelecer formas de informações digitais de todas as informações que são produzidas, né, no âmbito das NRs. Mas como ainda não existe esse sistema de transmissão digital das informações de SST previstas nas NRs, a portaria que publicou o texto da NR1, no seu artigo 3º, ela fala, né, que enquanto não houver sistema informatizado para o recebimento de informações digitais, né, que previsto no item 1.84, que é o item que dispensa, né, do PGR, o empregador deverá manter declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Então, como eu disse, basta, enquanto não houver esse sistema, né? Estamos aqui em janeiro de 2022, não temos esse sistema, não temos ainda, pelo menos, nenhuma data de que esse sistema entre em funcionamento. Então, hoje, você que se enquadre, né, nos requisitos, você precisa fazer apenas essa declaração de inexistência de riscos físicos, químicos e biológicos e manter essa declaração no estabelecimento. Na prática, né? Se uma fiscalização chegar no estabelecimento, o operador vai apresentar essa declaração de que não possui riscos, portanto, ele está dispensado de elaborar o PGR. Mas, no entanto, todavia, né, é muito importante que essa declaração ela seja retrato fiel da realidade. Não adianta eu fazer uma declaração e existir o risco, porque o auditor fiscal do trabalho vai identificar o risco e automaticamente ele vai desconsiderar a declaração e irá fazer, né, possivelmente a elaboratura de um auto de infração pela não elaboração do PGR. Então, a declaração, então, aqui, ela é possível, mas é um instrumento usado, né, sob responsabilidade do empregador. Mas, cumprindo os requisitos, não é necessário, então, elaborar o PGR. Importante destacar, né, que o fato de eu não elaborar o PGR não afasta a obrigação de cumprimento das demais disposições previstas em NR. Então, se eu tenho que fornecer o equipamento de proteção individual, eu vou fornecer esse equipamento. Se eu tenho máquinas, por acaso eu tenho uma máquina lá que não apresenta nenhum risco físico, né? Se é uma máquina extremamente silenciosa, que não emita nenhum tipo de produto químico, enfim. Mas se nessa máquina tiver um risco de acidente, né, aprisionamento, uma correia, uma transmissão de força, ela deve ser protegida, porque é previsto, né, na NR12. Okay? Uma outra dispensa, né? Essa empresa ME, o EPP, de grau de risco 1 e 2, né? Se além dos riscos, se além da ausência, né, de fontes de perigo de agentes físicos, químicos e biológicos, ela também não tiver, né, nenhum tipo de fator de risco ergonômico, ela também pode, da mesma forma, elaborar uma declaração, aí acrescentando também o risco ergonômico, e fica dispensada, além do PGR, de elaborar o PC-MSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, os comentários em relação ao item do PGR também valem aqui em relação à dispensa do PC-MSO. Vale ressaltar que a dispensa do PC-MSO não desobriga a empresa de realização dos exames médicos, possivelmente também o atestado de saúde ocupacional, né, do ASO, né? Então, vai ter que ser submetido ali àquele exame médico. Logicamente, como não há nenhum tipo de risco ambiental nem ergonômico,
não haverá necessidade de exames complementares, não faria sentido, né? Eu não ter nenhum tipo de risco e não fazer exames complementares. Mas a realização do exame médico admissional, que é previsto ali antes dele iniciar suas atividades, no caso de ausência de risco, os exames periódicos a cada 2 anos, né? E também o de retorno e o demissional, eles serão feitos, né, independentemente, então, da dispensa de realização, né, elaboração do PCMSO. Bom, e aqui, né, eu encerro essa aula. Nós temos aqui no portal uma trilha, né, diversos vídeos numa trilha onde nós comentamos a NR item por item, né, onde ali você pode verificar se você está fazendo o seu gerenciamento de riscos ocupacionais, o seu PGR, de acordo com o que a norma estabelece. Peço que você curta aqui esse vídeo, acompanhe, né, o nosso canal aqui, nossas postagens. Também temos o nosso perfil no Instagram, que é o @façosst. E nos vemos então aqui em uma de nossas próximas aulas.